Bom, gente, eu quero fazer aqui um pedido de desculpas público, um pedido de desculpas público ao ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Presidente Fernando Henrique Cardoso, me desculpe, me desculpe, me desculpe. Presidente, eu não vou dizer que eu concordei com tudo que você fez no governo, porque não concordei. Acho que teve coisas muito ruins, né? Muito ruins mesmo. Por exemplo, esse programa de privatizações delinquentes que foi feito pelo senhor, inclusive privatizando a Vale do Rio Doce, que é uma empresa estratégica para o país a um preço de banana, mas isso foi um erro, como houve outros erros, uma filosofia neoliberal que estava em voga na época e que o senhor aderiu, né? Mas uma coisa eu tenho que reconhecer, o bicho não era tão feio como eu pintava, não era, né? Hoje mesmo, né, eu era simpatizante do PSDB, e eu saí do PSDB quando o senhor lançou sua candidatura a presidente e se aliou com o PFL, o Partido da Frente Liberal, que era o braço civil da ditadura militar. Aí eu me cansei do PSDB e saí. Mas hoje eu entendo que pode ter sido um esforço de tentar contemporizar com as elites desse país, porque na verdade a gente vive numa democracia, a gente vive numa democracia, a gente vive numa democracia e precisa contemporizar com setores conservadores também, porque senão as pautas não avançam, né? Eu vejo agora no governo atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o quanto isso é real. Ou alguém imagina que o presidente Lula não queria avançar mais do que ele avançou? Óbvio que sim, né? Porém, as condições objetivas não permitem isso. A gente tem que respeitar os ritos da democracia. E eu acho que isso vale para o seu governo também. Então eu fui injusto nisso. E, sobretudo, eu fui injusto com o quê? Porque eu repetia na época que nem um papagaio, né? Olha, o FHC aumentou a dívida pública do país em 15 vezes. E quando ele entrou, ele tinha patrimônio público farto, né? Agora a dívida está 15 vezes maior e ele não tem nem patrimônio público que ele possa usar para mobilizar e reduzir essa dívida. Mas sabe, enfornado por quem eu fui repetir esses números? Por Ciro Ferreira Gomes. Ciro Ferreira Gomes. Ciro Ferreira Gomes. O cara que é especialista em dizer meias verdades, né? Ele sempre diz meias verdades, né? E eu hoje enxergo isso muito bem, só que infelizmente na época eu não enxergava, né? Porque, por exemplo, o que o Ciro Gomes não contou, o que o Ciro Ferreira Gomes não contou, foi que você estava assim, com perto de 15 vezes a dívida pública antes de você assumir. Mas muito disso é porque você assumiu a dívida dos estados, né? Ou seja, os estados estavam endividados à torta e à direita e você transformou dívidas estaduais em dívidas federais, né? Assumiu as dívidas dos estados para criar melhores condições fiscais para os estados, por um lado, e por outro, para negociar essa dívida melhor, que como a dívida concentrada, é mais fácil conseguir descontos, né? E isso Ciro Ferreira Gomes nunca disse. Então, embrunhado pelos ouvidos por Ciro Ferreira Gomes, eu disse verdadeiras disparates contra o senhor. Só que a grande verdade, o tempo é senhor da razão, eu estava errado, eu estava errado, eu estava errado, é que Ciro Ferreira Gomes nunca vai ter a envergadura que o senhor tem, presidente Fernando Henrique Cardoso. Nunca, nunca, nunca teve, nunca tem e nunca terá. O que ele nutre é uma imensa inveja do senhor, presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Como ele nutre uma imensa inveja do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele nunca será presidente da República, coisa que o senhor foi 2 vezes, né? E ganhou 2 vezes a eleição de forma legítima. E ele, sobretudo, nunca será o intelectual brilhante que o senhor é, né? E aí eu posso falar de bandeja. Por quê? Porque quando eu fiz mestrado em administração pública da Fundação Getúlio Vargas, eu estudei o seu trabalho, né?
estudei os anéis burocráticos, estudei o modelo dependente associado. E o senhor, presidente Fernando Henrique Cardoso, como intelectual, é absolutamente brilhante, não tem nada a dizer contra o senhor, tá? Como presidente teve as suas falhas sim, mas também teve as suas virtudes, né? Virtudes essas que eu não enxergava, né? A minha idolatria por esse imbecil falador de meias verdades chamado Ciro Ferreira Gomes não me impedia de ver a verdade. Perdão, gente. Mil desculpas, presidente Fernando Henrique Cardoso. Queria dar esse depoimento. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência.